133. Viver em outro mundo. Capítulo 831. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado. O grande rei demônio não esperava que Zaoi fosse tão rápido. Ele encarou por um momento antes de rir. Tudo bem, o senhor se move muito rápido. Então eu serei indelicado. Senhor, por favor fique aqui por um momento enquanto eu organizo o meu povo. Quando o grande rei demônio se levantou, Zaoi fez o mesmo enquanto dizia: Vossa Majestade, eu não ficarei aqui por muito tempo. Eu tenho que voltar ao espaço e organizar algumas coisas. Eu deixarei meu cajado fantasma de sangue aqui, então você pode levá-lo com você. Apenas use o peixe mensageiro para me contatar e eu imediatamente abrirei uma fenda espacial. O demônio dragão pode ficar aqui com você. Não haverá nenhuma batalha nos próximos dias. Ele pode ajudar você a realocar os outros demônios. O grande rei demônio olhou para o cajado na sua mão. O cajado estava atualmente na sua forma esquelética, não era um cajado usado por muitas pessoas. Porém, o grande rei demônio conhecia o significado deste cajado para Zaoi. Receber o cajado moveu o coração do grande rei demônio. O grande rei demônio assentiu e disse: Isso seria o melhor. Como o senhor tem algo para fazer, então eu não segurarei você aqui por mais tempo. Eu e o demônio dragão podemos cuidar de tudo aqui. Zaoi assentiu e disse: Então eu incomodarei Vossa Majestade com isso. O espaço foi preparado, Vossa Majestade, por ficar tranquilo. O grande rei demônio agradeceu novamente. Então Zaoi deixou a carruagem e então voltou ao espaço. O motivo de Zaoi partir rápido era porque ele precisava falar com Feier e os outros. Não importa o que, eles ainda eram aliados, estar em contato constante com eles seria bom. Dessa maneira, eles teriam uma coordenação melhor no futuro. Originalmente, Zaoi queria aproveitar seu tempo no reino demoníaco. E como ele não quis revelar muitas coisas, ele não pensou sobre entregar o cajado fantasma de sangue para o grande rei demônio. No entanto, depois de pensar mais, todos os demônios entrariam no espaço, então entregar o cajado fantasma de sangue para o grande rei demônio seria mais que o suficiente. Por causa disso, Zaoi decidiu entregar o cajado fantasma de sangue para o grande rei demônio para que ele pudesse partir e contatar Feier e os outros. Assim que Zaoi entrou no espaço, Laura e as outras estavam atualmente olhando para o monitor. A imagem mostrada no monitor era o estado do reino demoníaco. Para ser honesto, elas não pensaram que o reino demoníaco seria tão ruim assim. Depois que elas viram que Zaoi tinha voltado, Laura e as meninas imediatamente foram cumprimentá-lo. Laura olhou para Zaoi e disse: Irmão Ai, você já voltou? Você não queria ficar no reino demoníaco por alguns dias? Zaoi respondeu: Não existe a necessidade de eu estar lá. Eu não podia oferecer muita ajuda na transferência dos demônios. Seria melhor se eu ficasse em contato com o grupo de Feier. Certo, eu também deixei o cajado fantasma de sangue com o grande rei demônio. Laura encarou, então ela sentiu e disse: Deixar o cajado com o grande rei demônio também é bom. Em todo caso, o cajado pode mapear o reino demoníaco. Zaoi assentiu, então ele perguntou: Como Feier e os outros estão indo? Algo significante aconteceu? Laura balançou sua cabeça e disse: Está tudo normal. Nós já enviamos suas refeições. Eles estão prontos para comer. Zaoi assentiu, então ele sentou no sofá e soltou um longo suspiro. E quanto ao espaço Ark? As pessoas viram a condição do reino demoníaco. Qual resposta elas tiveram? Laura sorriu e então assentiu. Não teve uma reação excessiva. As pessoas parecem não ter muito nojo dos demônios. Eles apenas olharam para o reino demoníaco como se fosse uma história. Zaoi sentiu alívio. Ele disse: É bom que eles não tenham ficado com raiva. Eu pensei que precisaria gastar algum tempo para melhorar as visões deles para com os demônios. Parece que não houve a necessidade disso. Certo, me envie para fora. Eu quero ter uma conversa com Feier. Laura assentiu, então Feier acenou sua mão e ela enviou Zaoi para uma cidade no Império Buda. Não era uma grande cidade, então não podia abrigar várias dezenas de milhões de soldados. A maioria do exército descansou fora da cidade. Ainda, não havia problema com relação à comida.
Quanto a Feier e os outros, eles descansaram dentro da cidade. Zhao Ai apareceu direto na cidade, fazendo a atenção dos soldados nas redondezas focarem nele. Depois que eles viram Zhao Ai, um deles imediatamente foi relatar a Feier. Zhao Ai não os bloqueou enquanto apenas esperava no local. Logo, Feier veio. Shan e Yu estavam ausentes. No entanto, Zhao Ai também pode entender por que isso aconteceu. Ele matou muitas pessoas daquelas duas raças. Embora o costume daquelas pessoas visse mortos-vivos como outra forma de vida, um traço de ódio ainda estava presente. Portanto, era um movimento apropriado se aquelas pessoas não se encontrassem com ele. Neste momento, Feier chegou até Zhao Ai e fez uma saudação. Eu não pensei que o senhor nos veria hoje. O senhor não estava ocupado? Zhao Ai sorriu levemente e disse, eu encontrei algum tempo para visitar. Vamos entrar e conversar. Feier assentiu e levou Zhao Ai para o local onde ele estava descansando, que era a mansão do Lorde da cidade. Não havia nada dentro desta mansão, afinal, Zhao Ai já pegou tudo do continente Ark. Embora a mansão parecesse espaçosa, foi devido a estar vazia. Contudo, foi ótimo que Feier e os outros fossem pessoas capazes com corpos formidáveis. Por causa disso, eles não se importaram em descansar neste lugar. Feier nem mesmo dormiu no quarto. Não havia necessidade de fazer isso já que não tinha cama. Depois de entrar no salão vazio, Zhao Ai não pode deixar de sorrir. Ele se virou para Feier e disse, Senhor Feier, me desculpe. As coisas nesta mansão já foram pegas por mim. Feier sorriu levemente e disse, sem problemas, nós já estamos acostumados a isso. Certo, porque o senhor veio hoje. Há algo que você gostaria de falar? Zhao Ai assentiu e disse, Senhor Feier, qual opinião os bárbaros e Pegasus alados têm de mim? Feier não esperava essa pergunta de Zhao Ai. Ele não pode deixar de sorrir amargamente. Os bárbaros e Pegasus alados realmente tiveram algumas reservas para com Zhao Ai. No entanto, Feier acreditava que eles não se vingariam contra Zhao Ai. Isso porque ainda havia um enorme inimigo no horizonte. E agora que Zhao Ai perguntou, ele não sabia o que dizer. Zhao Ai viu a expressão de Feier e suspirou. Eu sei que eles têm uma visão ruim de mim. Afinal, eu não posso negar que matei seu pessoal. Entretanto, eu espero que isso não afete nossa cooperação. Feier rapidamente respondeu, o senhor pode ficar tranquilo, a cooperação não será afetada. Zhao Ai assentiu, então disse, eu não tive escolha naquele momento. Eu não sabia que eles não eram parte da raça divina. Eu achei que eles fizessem parte do exército da raça divina. Feier olhou confuso para Zhao Ai. Na sua discussão anterior, Zhao Ai parecia saber muito sobre o reino divino. Normalmente, ele não deveria ser capaz de saber sobre os assuntos do reino divino. Zhao Ai olhou para Feier e sorriu amargamente. Você se pergunta por que eu estou muito familiarizado com o reino divino? Feier assentiu. Zhao Ai forçou um sorriso e disse, não se esqueça que eu sou um mago negro. Depois de matar o povo da raça divina e transformá-los em mortos-vivos, eu pude lhes perguntar sobre os assuntos do reino divino. Quando Feier ouviu Zhao Ai, seus olhos subitamente mostraram seu entendimento. Ele realmente esqueceu que Zhao Ai era um mago negro. Zhao Ai olhou para Feier e disse, embora eu sabia sobre os bárbaros e os Pegasus alados, meu conhecimento não é muito. Os bárbaros e os Pegasus alados não foram conquistados em 1 ou 2 dias, então eu não estava ciente que eles ainda tinham um ressentimento em relação à raça divina. Quando eles planejaram atacar o continente Ark, eu não pude arriscar que meu povo fosse morto. Por causa disso, eu não tive escolha além de matar eles. Feier assentiu, ele pode entender Zhao Ai. Para ser honesto, se Zhao Ai se segurasse contra os bárbaros e Pegasus alados naquele momento, então o continente Ark não estaria neste estado atual. Ao invés disso, o continente Ark já teria caído para a raça divina. Além disso, Zhao Ai não estaria aqui para se tornar seu aliado. Mais importante, Zhao Ai era muito forte. Seria estranho se ele não fosse para matar. Pelo que foi dito antes, Feier não pretendia se aliar com Zhao Ai. Ao invés disso, ele queria convidar a raça demoníaca. Se Zhao Ai não fosse forte, então eles não estariam conversando neste momento. Força decide tudo. Isso era algo que Feier entendia completamente. Zhao Ai olhou para a expressão de Feier e disse, desta vez, nós precisamos lidar rápido com a raça divina, não podemos ser lentos.
No norte do continente Arca está uma fenda para o submundo. Mortos-vivos do submundo já saíram da fenda. Se formos devagar, os mortos-vivos e a raça divina podem nos atacar dos dois lados. Isso não seria bom para nós. Feyer assentiu, sua expressão estava um pouco pesada. Embora ele acreditasse que eles tinham a força para lidar com a raça divina, ele ainda não subestimou a raça divina. Ainda havia mais 9 continentes da raça divina no reino divino além do continente Touro. Qual reação os outros continentes teriam? Isso permaneceu desconhecido. Toda a sua discussão anterior era meramente especulação. Se os outros continentes enviassem reforços para os touros divinos, então as coisas seriam extremamente difíceis. Todos os 9 continentes nem precisam enviar reforços. Enquanto uma forma de reforço vier, então as coisas ficariam ainda mais difíceis. Viver em outro mundo. Capítulo 832. Feyer olhou para Zhao e disse: então o plano do Senhor é? Zhao respondeu: devemos atacar, o mais cedo possível. Precisamos atacar os touros divinos enquanto eles ainda têm um domínio no seu continente. Dessa maneira, nós diminuímos a chance dos outros continentes entrarem na luta. Feyer franziu suas sobrancelhas e disse: é claro, seria melhor se atacarmos imediatamente. No entanto, se formos muito agressivos, então podemos exaurir nossos recursos. Se os outros continentes vierem, então não teremos nenhuma energia deixada para resistir. Zhao balançou sua cabeça e disse: seria pior se não atacarmos. Os divinos já devem ter adquirido as notícias até o momento e foram se preparar. Se não formos duro com eles, então as coisas seriam mais problemáticas para nós. Feyer pensou por um momento e então assentiu: não temos nenhum problema com isso. E assim como você disse, os divinos já devem ter ouvido o que aconteceu aqui e se prepararam. Porém, neste momento, eu ainda não tenho maneira para entrar em contato com meu povo. Não há como eu contar para eles sobre nossa decisão. Eu temo que eles não estejam preparados para cooperar quando a hora chegar. Zhao pensou sobre isso e então disse: quando entrarmos no reino divino e fizermos o ataque inicial, você pode usar essa oportunidade para contatar seu povo. Certo, eu te darei isso. Esse é um peixe mensageiro, você pode me ligar com essa coisa. Se algo acontecer, use-o. Feyer ofegou quando ele recebeu o peixe mensageiro. Feyer olhou com curiosidade para o peixinho. Zhao não disse nada por um momento antes de tirar mais 2 peixes e entregar para Feyer. Me ajude a entregar esses 2 peixes mensageiros para os exércitos bárbaros e Pegasus alados. Em todo caso, nós estamos do mesmo lado agora. Feyer assentiu e recebeu os 2 peixes mensageiros da mão de Zhao. Então ele olhou para Zhao e disse: este Feyer realmente admira o coração do Senhor. Senhor, tenho certeza, eu certamente farei Shan Yu desconsiderarem quaisquer rancores entre você e eles. Zhao deu um sorriso forçado e então disse: isso não será fácil. Certo, Sr. Feyer, eu não sei se você tem armas boas para lidar com a raça divina. Se você quiser, eu posso te dar alguns javelins do relâmpago de sangue. Feyer ofegou, então seus olhos brilharam quando ele respondeu: isso seria ótimo. Os javelins do relâmpago de sangue são mais arrogantes comparado às esferas do relâmpago de sangue que a raça divina tem. Zhao sorriu levemente, mas quando estava prestes a responder, sua expressão mudou de repente. Então ele se levantou, olhou para Feyer e disse: Sr. Feyer, eu vou preparar os javelins. Quando lutarmos contra a raça divina, eu imediatamente os enviarei para você. Eu ainda tenho alguns assuntos para tratar, então não posso ficar aqui mais tempo. Depois que Feyer viu a expressão de Zhao, ele não pode deixar de encarar por um momento. Entretanto, ele também se levantou e disse: tudo bem, então não segurarei o senhor aqui. Zhao assentiu antes de sua figura desaparecer e aparecer dentro do espaço. No momento em que Zhao apareceu na casa, ele viu Laura olhando para a tela. Qual o problema? Zhao disse. Laura sorriu amargamente enquanto respondia: Cair viu algo. Desde que o submundo apareceu na pradaria dos Homens-Fera, ela se certificou de escanear o continente inteiro usando o mapa do espaço. Hoje, ela conseguiu descobrir algo incomum na Ilha Flamejante. Assim que Laura disse isso, Zhao mudou sua atenção para a tela. A tela estava atualmente mostrando a imagem da Ilha Flamejante. No entanto, o que ele viu na ilha o deixou atordoado.
A ilha flamejante tinha vulcões por toda parte. Vivendo entre aqueles vulcões estavam vários animais e plantas do elemento fogo. Embora Zawai tenha pego os cristais de fogo e também o rio do coração de fogo, a temperatura da ilha ainda era bastante alta. Nos vulcões dormentes, era possível ver animais se movendo aqui e ali. Mas agora, algo completamente fora do lugar apareceu na ilha. Não só não pertence à ilha, essas coisas não pertencem ao continente Ark. Eles eram homens metálicos enormes. Zawai inspecionou esses homens metálicos. Eles tinham mais de 10 metros de altura e pareciam delicadamente feitos. Seus componentes estavam brilhando e, mais importante, havia todos os tipos de formações mágicas desenhadas por todos os seus corpos. Quando Zawai viu essas formações mágicas, suas pupilas não puderam deixar de brilhar. A esta altura, Zawai já tinha algum entendimento sobre as formações do continente Ark. Entretanto, Zawai ainda não conseguiu identificar as formações mágicas nestes homens metálicos. As formações mágicas eram muito complexas. Neste momento, Kael falou: "Jovem mestre, o espaço registrou algo que aconteceu antes. Venha dar uma olhada." Então a imagem na tela mudou para a mesma ilha flamejante. Mas desta vez, havia vários pontos negros vistos no topo da ilha. Esses pontos negros se moveram muito rápido e logo eles chegaram na ilha. Zawai inesperadamente identificou esses pontos negros. Eles eram aeronaves. Zawai podia jurar que seus olhos não estavam errados. Eles eram de fato aeronaves. Zawai se levantou do assento enquanto olhava de perto para as figuras no monitor. Depois disso, um evento emocionante aconteceu. Depois de voar pela ilha, a aeronave de repente mudou de forma. Suas partes metálicas se moveram antes de formar um homem metálico enorme. Os olhos de Zawai quase saíram de suas órbitas. Ver essas aeronaves animou Zawai. Isso porque ele só viu esses tipos de aeronaves na Terra. A aeronave lhe fez pensar que poderia haver uma conexão entre a Terra e o continente Ark. No entanto, essa ideia logo desvaneceu quando a aeronave se transformou. Zawai não pode deixar de balançar sua cabeça. Essa aeronave era obviamente um Transformer. O que está acontecendo? Sob seu pé, no meio da palma e nas costas dessas figuras chamas eram disparadas. Logo, eles lentamente aterrissaram na ilha. Quando as bestas mágicas e demônios das chamas descobriram essas figuras metálicas, eles imediatamente atacaram. Porém, esses Transformers apenas levantaram suas mãos e dispararam luzes brancas na direção dos atacantes. Quase imediatamente, as bestas mágicas soltaram gritos miseráveis antes de seus corpos se desintegrarem por completo. Os demônios das chamas podem ter resistido por algum tempo, mas eles também foram apagados pelas luzes brancas. Então os Transformers cerraram os punhos e pararam seu ataque. Depois disso, seus peitos se abriram e homens saíram de seus corpos metálicos. Assim que ele viu isso, Zawai entendeu. Esses não eram Transformers. Esses homens metálicos eram armas controladas por pessoas, assim como mechas que foram descritos na Terra. No entanto, a maioria dos mechas vistos nas novelas eram puramente feitas de tecnologia. Por outro lado, esses mechas tinham muitas formações mágicas. O que é isso? Ainda mais surpreso que Zawai eram Laura e as meninas. Elas não tiveram experiência prévia sobre essas coisas. Por causa disso, elas ficaram chocadas pelo que viram no monitor. Zawai lentamente sentou e fechou seus olhos. Então de repente, algo piscou dentro da sua mente. Ele tinha lido sobre algo similar antes, golems de ferro. Essas coisas eram realmente parecidas com os golems de ferro que ele leu antes. Contudo, essas máquinas eram mais complicadas em comparação. Isso causou algumas dúvidas dentro da mente de Zawai. Zawai acenou sua mão e invocou um divino do nível Deus. Então Zawai apontou na direção da tela e disse: "Você já viu essas coisas? Ou talvez ouviu falar sobre eles? O que são aquelas coisas?" O divino de nível Deus olhou para os golems de ferro e então disse: "Eu vi algo similar. No passado, os goblins costumavam fazer essas coisas. No entanto, aquelas feitas pelos goblins não eram definidas. Além disso, elas eram muito lentas e não muito úteis. Quanto àqueles, eu realmente nunca os vi antes." Zawai armazenou o morto-vivo de volta antes de soltar um longo suspiro. Parece que outro novo plano se conectou ao continente Ark. As mulheres se entreolharam e viram a surpresa em seus olhos. Essas coisas eram muito novas para elas.
Além disso, esses seres metálicos eram muito poderosos. Deve-se saber que os seres na Ilha Flamejante eram quase nonos níveis em força. Mas mesmo na sua situação, eles ainda não conseguiram parar os seres metálicos. Laura e as meninas também entenderam o sentimento atual de Zawai. Esse assunto era verdadeiramente muito irritante. Eles ainda precisavam achar uma maneira de lidar com o submundo, mas agora outro plano apareceu. Zawai atualmente estava sentindo que ele estava sendo intimidado pelo destino. Laura soltou um suspiro e disse: outro plano se conectou ao continente Ark. O que aconteceu ao continente Ark? Sua barreira realmente foi tão danificada assim? O grupo sorriu amargamente. Eles tinham o mesmo sentimento que Laura. Parece que a barreira do continente Ark se tornou inútil. Zawai de repente se levantou e disse: eu vou ir lá vê-los. Eu quero ver se posso me comunicar com eles. Se pudermos falar, então eu perguntarei como eles chegaram no continente Ark. As expressões das mulheres imediatamente mudaram. Laura olhou para Zawai e disse: irmão Ai, é melhor se você não for. É muito perigoso. Você viu o ataque feito por aquelas pessoas, eles são muito fortes. Zawai acariciou a cabeça de Laura e disse: fique tranquila, nada de ruim acontecerá. Com minha força atual, aquelas pessoas não podem fazer nada comigo. Naturalmente, Laura estava muito confiante com a força de Zawai. No entanto, os ataques feitos pelos mechas eram estranhos demais. Houve uma luz branca e então as bestas mágicas simplesmente desapareceram. Esse era um ataque que elas não tinham visto antes. Zawai olhou para Laura e disse: eu ficarei bem, não se preocupe. Eu te prometo que no momento em que eles atacarem, eu imediatamente voltarei ao espaço. Laura olhou para Zawai e soube que não havia maneira de impedir que Zawai fosse. Portanto, ela apenas disse: irmão Ai, se eles decidirem atacar, então volte imediatamente. Não lute com eles. Zawai assentiu e disse: fique tranquila, eu ficarei bem. Tudo bem, estou indo agora. Então a figura de Zawai piscou quando ele saiu do espaço. Laura e as meninas imediatamente voltaram a olhar para o monitor para ver a situação de Zawai. Zawai não apareceu diretamente na Ilha Flamejante. Ao invés disso, ele apareceu um pouco distante e então voou direto para a ilha. Zawai viu que a habilidade dessas pessoas não era tão alta. Pode-se dizer que a sua força era principalmente dependente dos mechas. Neste momento, essas pessoas estavam descansando na ilha, do lado de fora de seus golems de ferro. Pode-se dizer que eles não podiam fornecer nenhuma ameaça para Zawai. Zawai lentamente voou na direção da ilha. Ao mesmo tempo, ele também instruiu Kair a prestar atenção às reações daquelas pessoas. Eles parecem estar descansando na ilha, preguiçosamente conversando e rindo lá. Quando Zawai estava mais perto da ilha, essas pessoas finalmente se moveram. Eles rapidamente correram na direção dos golems de ferro e então os ligaram. Porém, eles não fizeram nenhum movimento e apenas ficaram ali e esperaram por Zawai. Depois de ser informado sobre isso, Zawai não parou. Ao invés disso, ele aumentou a velocidade. Ele sabia que esse pessoal não pretendia atacar ele. Era certo que eles também queriam saber onde estavam. Portanto, eles iriam querer se comunicar com ele. Logo, Zawai chegou na Ilha Flamejante. Ele também viu os enormes mechas. No entanto, ele não mostrou o fato de que ele tinha os visto antes. Ao invés disso, ele mostrou uma aparência chocada e curiosa. Ele lentamente desceu na ilha enquanto olhava fixamente para os mechas. Quando ele estava a alguns passos de distância, ele parou. Então ele começou a circular o mecha parecendo com alguém que acabou de descobrir algo novo, ignorante sobre o fato de que pode ser perigoso. Naturalmente, Zawai estava apenas atuando. Ele queria que essas pessoas pensassem que ele acidentalmente veio aqui para ver esses mechas. Enquanto Zawai estava fazendo isso, a pessoa dentro do mecha não conseguiu esperar mais quando um som veio, e número $%. Depois de ouvir isso, o coração de Zawai afundou. Isso era porque ele não conseguia entender o que essa pessoa disse. Se existir uma barreira de linguagem, então seria difícil se comunicar. Pode até resultar em mal-entendidos entre as duas partes. No entanto, Zawai continuou atuando quando ele fez uma expressão assustada e disse alto: o que é você? Como você apareceu na Ilha Flamejante? Zawai sabia que a parte oposta seria incapaz de entender suas palavras. Porém,
Essa atuação ainda precisava ser feita. Viver em outro mundo. Capítulo 833. A outra parte ficou em silêncio. Enquanto Zhao Ai estava imaginando a reação da outra parte, uma voz de repente veio do Mecha. Olá, onde é este lugar? O que foi ouvido era definitivamente a linguagem do continente Ark. No entanto, o tom era muito estranho. Era exatamente como estrangeiros soam quando eles estudam chinês pela primeira vez. Zhao Ai olhou atordoado. Ele não pensou que essas pessoas realmente pudessem falar a língua do continente Ark. Ele olhou para os mechas na frente dele e perguntou mais uma vez: quem é você? Como você apareceu na Ilha Flamejante? Naturalmente, essas pessoas tinham visto Zhao Ai descer do céu, portanto, eles não ousaram subestimar ele. As enormes figuras de metal se organizaram em uma linha antes de uma das placas do peito de um deles se abrisse. Uma pessoa saiu e foi cumprimentar Zhao Ai. Ele colocou sua mão no peito enquanto fazia uma pequena saudação e disse: Senhor, eu sou o capitão do 5º Esquadrão do Exército da Armadura Voadora do Plano Atlanta. Líder Ashi do Esquadrão H. Nós chegamos aqui por uma fenda espacial. Senhor, que local é este? Zhao Ai olhou para o líder do Esquadrão Ashi e então retornou a saudação quando disse: Olá, este lugar é chamado Ilha Flamejante, sul do continente Ark. Eu sou o patriarca da família Buda do continente Ark, Zhao Ai Buda. Ashi olhou para Zhao Ai e disse: Então é o patriarca Zhao Ai. Patriarca, por favor, sinta-se à vontade. Nós não viemos com intenções hostis. Senhor, por favor, venha e sente-se. Então Ashi deu alguns passos em frente até chegar numa área aberta. Zhao Ai olhou para os mechas parados ali antes de seguir Ashi e então sentar. Depois que Ashi sentou, ele virou sua cabeça e tirou 2 pedaços de carne seca. Ele deu uma delas para Zhao Ai e disse: Como estamos muito longe de casa, eu não tenho nada delicioso para oferecer. Eu espero que o patriarca não ria da minha carne seca. Por favor, experimente. Zhao Ai olhou para o olhar presunçoso de Ashi e sorriu por dentro. Ashi parece estar orgulhoso do seu item especial. Zhao Ai sorriu levemente antes de também virar sua mão e tirar 2 garrafas de cerveja. Ele deu uma para Ashi antes de dizer: Como estamos aqui no ar livre, por que não bebemos um pouco de álcool? Eu também quero que o senhor experimente a cerveja especial da minha família Buda. Quando Ashi viu Zhao Ai tirar 2 garrafas de cerveja, suas pupilas não puderam deixar de tremer. Zhao Ai pode não saber sobre isso, mas itens espaciais também eram muito raros no plano Atlanta. Embora Ashi fosse apenas um líder do esquadrão, sua identidade não era simples. O motivo pelo qual ele próprio tinha um item espacial, era porque ele era o herdeiro de um grande clã no plano Atlanta. Como ele amava a aventura, ele aproveitou a chance para entrar na fenda espacial junto com seus homens. Naturalmente, as pessoas que vieram com Ashi não eram pessoas comuns. Todos eles eram especialistas famosos no plano Atlanta. Suas armaduras mágicas estavam entre as mais avançadas no exército. Como Ashi tinha seu status atual, ele sentiu que precisava mostrar o fato de que ele tinha um item espacial para Zhao Ai. Ele queria ver a reação de Zhao Ai. Na mente de Ashi, Zhao Ai fazendo coisas sozinhos, além de ser um patriarca apenas significa que a família de Zhao Ai não era forte. Em troca, Zhao Ai não deveria ter a posição para ter um item espacial. Se Zhao Ai visse seu item espacial e revelasse sua ganância, então Ashi teria uma desculpa para ser indelicado com Zhao Ai. Contudo, ele não pensou que o próprio Zhao Ai também teria um equipamento espacial. Além disso, parece que Zhao Ai tratou esses itens como se elas fossem insignificantes. Ashi não pode deixar de sorrir amargamente por dentro. Ele queria testar a outra parte, mas no final ele acabou com nada. Então Ashi recebeu a garrafa de cerveja de Zhao Ai antes de tirar a tampa e tomar um gole. Entretanto, era bastante óbvio que Ashi não estava acostumado a beber cerveja. Ele só tomou um gole antes de franzir a testa levemente e colocar a garrafa de lado. Então ele mordeu um pedaço da sua carne seca antes de olhar para Zhao Ai e perguntar: Patriarca, você disse que este é o continente Ark? Eu posso saber como é a estrutura do continente? Zhao Ai observou Ashi. Pela performance de Ashi, isso mostrou que ele não era um líder do esquadrão qualquer. Cada movimento e fala sua era controlado, obviamente mostrando que ele tinha sofrido treinamento de etiqueta. Parecia que o status de Ashi não era baixo. Depois de ouvir a pergunta de Ashi,
Zhao Ai não se incomodou em esconder as coisas. Embora ele não pudesse revelar o estado atual do continente, ele pode dizer a Ashi o conhecimento prévio. Zhao Ai pausou por um momento antes de responder. Estamos no continente Ark. O continente é principalmente composto por uma grande massa de terra. Onde estamos agora é chamada a Ilha Flamejante, uma pequena ilha no sul do continente. A ilha tem erupções vulcânicas o ano todo. A ilha tem fortes bestas mágicas do elemento fogo e demônios das chamas. Por causa disso, foi nomeada como uma das áreas proibidas do continente. Os humanos no continente Ark estão divididos entre 5 impérios: o Império Radiante, Império Buda, Império Leon, Império Rosen e o Império Aksu. Além dos 5 impérios, também existem outras 4 raças. Tem a raça Homem-Peixe que fica no mar, os Homens-Fera que ficam na pradaria, os Anões que ficam na Montanha de Ferro e os Elfos que estão na Floresta Élfica. Ashi ouviu avidamente a introdução de Zhao Ai. Depois da declaração de Zhao Ai, Ashi perguntou mais uma vez: Patriarca, qual império sua família pertence? Você tem muitos inimigos no continente. Zhao Ai colocou uma expressão arrogante quando disse: Minha família Buda é a família mais poderosa do continente. Eu próprio sou um marquês hereditário do Império Rosen e o mais forte especialista do 9º nível. Ashi tinha uma expressão confusa enquanto olhava para Zhao Ai. Patriarca, as pessoas mais fortes no continente são 9º níveis. Como você pode determinar a força de uma pessoa? Zhao Ai sorriu e disse: As profissões do continente Ark são divididas em 2, a saber guerreiros e magos. E os 2 são divididos em 9 níveis, do 1º ao 9º nível. Você avança ao melhorar sua própria força. Uma vez que você recebe a benção dos seus e o voo é concebido, então pode-se dizer que você é um especialista do 9º nível. Após ouvir Zhao Ai, os olhos de Ashi brilharam. Então ele disse: Então é assim. Eu não pensei que também haveriam guerreiros e magos no continente Ark. Agora era a vez de Zhao Ai perguntar: Então o senhor quer dizer que também existem guerreiros e magos no plano Atlanta? Ashi orgulhosamente levantou seu queixo quando respondeu: Certo. No entanto, as profissões no nosso continente são divididas em 3: guerreiro, mago e mestre de armadura mágica. Zhao Ai olhou para os mechas e disse: Essas armaduras mágicas são verdadeiramente misteriosas. Seres metálicos tão grandes que são realmente capazes de se mover. É bastante surpreendente. Ashi não conseguiu esconder sua arrogância. Naturalmente, essas armaduras mágicas são os produtos de várias centenas de anos de pesquisas. Sua força de luta é formidável. Entretanto, se tornar um mestre de armadura mágica não é fácil. Zhao Ai olhou para Ashi e perguntou: Parece que o plano Atlanta é mais formidável que meu continente Ark. O senhor pode me introduzir sobre o plano Atlanta? Ashi olhou para Zhao Ai e bufou. Originalmente, o plano Atlanta era um enorme pedaço de terra. Depois de uma grande guerra, o plano foi dividido em 3 continentes: o continente guerreiro, continente mago e o continente mestre de armadura mágica. Eu sou do continente mestre de armadura mágica. Desde a infância eu estive imerso na pesquisa de fabricação de armaduras mágicas. Porém, também existem crianças que estudam tanto o caminho do guerreiro quanto do mago desde a infância. Os especialistas dos 3 continentes são divididos em 12 níveis. É um pouco diferente do continente Ark, mas tem similaridades. Depois de se tornar 9º nível, você seria capaz de voar. Além disso, do 10º ao 12º nível tem muito mais força comparado ao 9º nível. Após ouvir a explicação de Ashi, Zhao Ai concluiu que o plano Atlanta era o mesmo tipo de plano que o reino demoníaco e o reino divino, planos uma porcentagem acima do continente Ark. Do 10º ao 12º nível deve corresponder aos semideuses, deuses, e deuses santos. Parece que o plano Atlanta não era tão simples afinal de contas. Zhao Ai também notou que a maneira que Ashi falava com ele tinha mudado. Ashi de repente se tornou ativo, o que fez Zhao Ai se sentir desconfortável. Entretanto, Zhao Ai não disse nada, ele apenas continuou ouvindo o balbúcio de Ashi. Depois de explicar, Ashi olhou para Zhao Ai e disse: O senhor pode não acreditar, mas a armadura mágica do meu esquadrão são todas armaduras transformadas de 9º níveis. Deixe-me te mostrar. Então quando Ashi acenou sua mão, sua armadura mágica cuspiu chamas azuis dos pés, palma e costas. A armadura de metal voou no céu enquanto se dobrava e se transformava em uma aeronave antes de voar para o horizonte.
Zhao Ai olhou para isso chocado. Embora ele tivesse visto a transformação da armadura mágica pela tela, o impacto vendo isso pessoalmente era muito forte. Agora que ele sentou na frente deste mecha transformado, Zhao Ai não pode deixar de encarar. Isso fez ele ter um olhar estupefato. Ashi prestou muita atenção na aparência de Zhao Ai. Depois de ver a reação de Zhao Ai, Ashi não pode deixar de rir por dentro. Ao mesmo tempo, ele também sentia orgulho da sua armadura mágica. Ashi não revelou essa informação, mas a força do plano Atlanta também era bastante formidável. Sua pesquisa com relação à formação mágica era extremamente profunda, e como a raça divina, as pessoas no plano Atlanta também conseguiram conquistar vários planos. Como eles ainda não estavam cientes de quão forte o continente Ark era, eles foram educados após chegar. Mas depois que Zhao Ai revelou o estado do continente, Ashi soube que o plano era inferior comparado ao plano Atlanta. Por causa disso, seu esquema tornou-se cada vez mais óbvio. Neste momento, Ashi estava pensando que depois de voltar, ele imediatamente solicitaria para seu clã despachar tropas para conquistar o continente Ark. Viver em outro mundo. Capítulo 834. Entre as coisas que Ashi reteu estava o fato de que não havia países no plano Atlanta. Ao invés disso, famílias detêm o poder sobre tudo. E também, a família de Ashi era a família mais famosa no continente mestre de armadura mágica, a família Oneio. Finalmente, Ashi era para ser o próximo patriarca da família Oneio. No plano Atlanta, o poder detido pelas famílias era extremamente inflado, eles podiam até alcançar o mesmo que aqueles mantidos pelos impérios. Sob aqueles grandes clãs estavam outras pequenas famílias para servi-los. Além disso, se uma família conquista um plano, então esse plano se tornaria seu próprio território, além de aumentar a força daquela família. Mas embora a família Oneio fosse a família mais famosa no continente mestre de armadura mágica, eles ainda precisavam conquistar um plano. Isso tornou sua força ser inferior aos outros grandes clãs. O plano Atlanta era diferente do reino divino. Os divinos eram capazes de saber quais planos estavam ao redor deles. E uma vez que eles conhecem o plano, eles também saberiam como ir lá. Por causa disso, os divinos podiam simplesmente romper a barreira daquele plano e então prosseguir na conquista. Por outro lado, o plano Atlanta não teve essa habilidade. Eles não sabiam se haviam quaisquer planos perto deles. Em troca, eles não sabiam onde aqueles planos estavam. Por causa disso, seria difícil para eles procurarem um plano e conquistá-lo. As pessoas no plano Atlanta apenas estabeleceriam uma formação mágica em um local aleatório e esperariam pelo melhor. Essa formação mágica somente ativaria uma vez que a barreira de um plano estava próxima. Senão, a formação mágica apenas se arruinaria. No passado, o plano Atlanta conquistou planos usando esse método. No entanto, a família Oneio foi bastante infeliz. Eles tinham arranjado essas formações mágicas muitas vezes. Entretanto, eles ainda não tiveram sorte em encontrar outro plano. Essas ações trouxeram perda à família. Deve-se saber que arranjar essas formações mágicas não era barato. Caso contrário, todos organizariam essas formações em todo lugar. Desta vez, a família Oneio finalmente teve seu golpe de sorte. Vários dias atrás, Ashi ouviu um relatório de seu subordinado que uma fenda espacial tinha aparecido em um vale remoto na montanha dentro do domínio da família Oneio. Além disso, a fenda estava ficando cada vez maior. Depois de ouvir esse relatório, a família Oneio inteira foi abalada. Seu primeiro pensamento não foi felicidade, mas sim medo. Eles estavam com medo de que um plano de alto nível tivesse encontrado eles e rompido a barreira do plano. Eles pensaram nisso porque isso era igual ao que eles fazem aos planos inferiores. Por causa disso, a família Oneio imediatamente barricou o vale na montanha. Eles também bloquearam a informação sobre essa fenda ao exterior. Enquanto a família estava contemplando o que fazer, o lado aventureiro de Ashi cresceu. Ele pegou seus homens mais fortes e leais com ele e entrou na fenda espacial. Assim, eles apareceram no continente Ark. Após chegar na ilha, Ashi imediatamente sentiu alívio. Se essa fenda espacial fosse organizada artificialmente, então as pessoas estariam presentes no outro lado da fenda. Seria impossível para aquelas pessoas apenas deixarem sua fenda no meio do nada. No entanto, Ashi não enviou uma palavra de imediato para a família. Ele queria dar uma olhada neste novo plano primeiro.
Por causa disso, ele imediatamente comandou seus homens para voar ao redor aleatoriamente. Assim que eles estavam viajando para o sul, eles chegaram na Ilha Flamejante. Foi aqui que eles foram detectados por Caer. Ash quis falar com Zhao Ai porque ele queria conhecer a força do continente Ark. Se o continente Ark fosse forte, então a família O'Neill estabeleceria um negócio de cooperação com eles. Contudo, se eles fossem fracos, então Ash voltaria para sua família e prepararia para uma invasão no continente Ark. Depois de saber da força do continente por Zhao Ai, Ash imediatamente soube que a oportunidade chegou para a família O'Neill. O continente Ark era tão fraco que a família O'Neill podia facilmente usurpá-los. Por causa desse pensamento, o tom de Ash ficou mais e mais arrogante enquanto sua conversa com Zhao Ai prosseguia. Zhao Ai tinha conhecido pessoas como Ash antes, então como ele poderia perder a mudança no tom da voz de Ash? Porém, Zhao Ai não se importou. O que ele revelou a Ash era o estado original do continente Ark. Naturalmente, o continente Ark atual era completamente diferente comparado a antes. Se Ash tivesse quaisquer ideias más para o continente, então era sua própria culpa pelo erro de cálculo. Depois de pouco tempo, o mecha de Ash voltou e aterrissou. Zhao Ai olhou para o mecha com inveja quando ele disse: essas coisas são verdadeiramente maravilhosas. Se o Império Rosé estivesse, então nós já teríamos conquistado o resto do continente. Senhor Ash, eu imagino se você pode me vender alguns desses. Eu apenas vim ver o caminho e minha frota estaria chegando em 2 dias. Inicialmente, nós viemos para a Ilha Flamejante para pegar alguns produtos especiais para refinar medicinas. Eu devo esperar pela minha frota chegar. Quando eles atracarem, eu vou abordar o senhor para o negócio. Eu vou comprar suas armaduras mágicas não importa qual preço o senhor Ash queira. Quando ele ouviu Zhao Ai, a expressão de Ash não pode deixar de mudar. Levou um momento para Ash se acalmar antes deles olhar para Zhao Ai e dizer: Senhor, esse pedido, eu não posso prometer algo para você agora. Eu preciso voltar para a família e discutir as coisas. Eu garanto que eles estariam interessados em negociar. Se a família concordar, então nós enviaremos alguém para encontrar você. O que você acha? Zhao Ai tinha uma expressão lamentável quando ele respondeu: isso é uma pena. Bem, pegue isso. Esse é o token da minha família. Se a família do senhor concordar com o negócio, então você pode trazer este token ao Império Rosen. Quando essa hora chegar, minha família Buda definitivamente te dará uma recepção calorosa. Ash recebeu a coisa que Zhao Ai entregou. Pelo que ele viu, parece com um token feito de cristal vermelho. Parecia muito refinado. No token estava um caractere que lia Buda. Ash não suspeitou de nada enquanto segurava o token e disse: tudo bem. Senhor, eu voltarei imediatamente para a família e discutirei esse assunto. Eu posso te garantir que nós seremos rápidos em nossa resposta. Zhao Ai assentiu. Então Ash pulou no seu mecha e ele e sua equipe começaram a voar para o sul. Zhao Ai olhou para Ash partindo. Ele zombou antes de sua figura desaparecer e retornar ao espaço. Laura e as meninas estavam atualmente na sala de estar. Suas expressões eram bastante difíceis de ver. Quando Zhao Ai chegou, Laura imediatamente disse: Irmão Ai, eu odeio aquele homem. É óbvio que ele tem ideias ruins para o continente Ark. Sua expressão falsa é muito irritante de assistir. Zhao Ai sorriu levemente e disse: está tudo bem, não precisa ficar nervosa. Eu disse a ele que tenho minha frota atrás de mim para ver sua reação. Se ele não tivesse nenhuma má vontade para conosco, então ele definitivamente ficaria aí e falaria. Mas parece que ele tem más ideias. Se eu não tivesse lhe dito que eu tenho meu povo atrás de mim, então ele já teria me matado para suprimir as notícias. Afinal, sua equipe consiste principalmente de nonos níveis. Se ele não tivesse certeza de que poderia me matar e matar minha frota, então ele não agiria precipitadamente. Laura bufou friamente e disse: apenas deixe-os vir. De qualquer forma, sua presença apenas tornaria o continente Ark ainda mais vivo. Eu quero ver qual expressão eles fariam quando enfrentarem a raça divina e o submundo. Zhao Ai sorriu levemente e disse: na verdade, isso também é uma oportunidade para nós. Uma vez que eles aparecerem no continente Ark, então esse seria o melhor momento para declarar a guerra contra a raça divina. Quando eles chegarem, nós podemos lentamente reduzi-los. Neste momento, seríamos capazes de obter um lote de poderosas armaduras mágicas.
Isso certamente aumentaria nossa força. Neste momento, Litsi franziu a testa e disse, irmão mais velho Ai, eu tenho certeza de que você também ouviu que Ashi disse que seu plano tem especialistas do 12º nível. Em outras palavras, níveis Deus também existem no seu plano. Seu ataque com certeza não seria fraco. Nós podemos lidar com eles. Zhao Ai sorriu e disse, não importa qual plano, especialistas fortes com certeza são raros. Aqueles no topo são os grupos menos povoados. Também, eu não acredito que a família de Ashi seja mais poderosa que os touros divinos. Litsi também pensou o mesmo. Não importa qual raça, seria impossível para eles ultrapassarem a força da raça divina. Se níveis Deus fossem tão abundantes, então o continente Ark já teria caído muito tempo atrás. Litsi olhou para Zhao Ai e perguntou, irmão mais velho Ai, qual é o problema com aquele token? Porque eu sinto que é igual ao cajado fantasma de sangue. Zhao Ai assentiu, você não está errada. Aquele é uma parte do cajado. Eu queria tentar e ver se eu posso separar uma parte do cajado do corpo principal. Aquela pequena parte nos permitiria monitorar a pessoa. Eu não esperava que o experimento seria um sucesso. Kair, nos mostre o estado daquele companheiro. Kair imediatamente obedeceu e mudou a imagem na tela. A imagem mostrou um espaço muito pequeno. Dentro desse espaço estava uma pessoa usando um tipo de capacete. Também havia um tipo de engenhoca presa nos braços e pernas desta pessoa. Além disso, pode ser claramente visto que essa pessoa era Ashi. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.